Muito bem, então, pessoal. Nós vamos continuar nossa saga no livro de Filipenses. Estamos quase no final, estamos quase terminando o livro de Filipenses. E hoje nós vamos inaugurar, então, o capítulo 4. Então, se você quiser, você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Antes de começarmos a leitura, vamos explicar um pouquinho sobre o livro como um todo. O pessoal diz, mas todo domingo que a gente escuta Filipenses tem que dar o contexto do livro? Sim, que aí fica marcado, aí fica gravado, fica firmemente colocado ali. E isso que vocês não fazem no seminário. No seminário, quando você estuda, por exemplo, panorama do Novo Testamento, você vai estudar Filipenses. Depois você vai estudar teologia do Novo Testamento, você vai passar por Filipenses. Depois você vai passar por teologia bíblica do Novo Testamento, vai passar por Filipenses. Então, no seminário você é obrigado a ler 4, 5 vezes cada um dos livros, e isso é importante, isso é legal. E é legal que a gente faça isso também, então, enquanto estamos na nossa caminhada cristã, para entendermos e compreendermos melhor isso. Livro de Filipenses, então, como vocês sabem, o contexto dele é que Paulo estava na sua prisão romana, e ele é irmão, entre aspas, de outros 3 livros, que é Efésios, o próprio livro de Filipenses, a carta de Colossenses e o livro de Filemão. Todas essas aí foram escritas por Paulo nesse período de prisão dele. Essa carta em especial, ela é escrita para esse grupo de pessoas da igreja de Filipos, uma igreja que foi montada por Paulo lá no livro de Atos, você vai encontrar a história. E quando eles sabem que Paulo está preso, eles enviam uma ajuda financeira para Paulo poder se manter lá em Roma. Como cidadão romano, Paulo tinha o privilégio de, até chegar o dia do seu julgamento, ele responderia sendo preso em uma prisão paga por ele. Se não fosse isso, ele poderia ir para uma prisão normal, mas ele, tendo dinheiro, poderia esperar o julgamento em uma casa, e foi o que ele fez. E a igreja, então, manda esse auxílio para que ele possa se manter lá. E ele, então, recebe esse auxílio e vai escrever essa carta para essa igreja de Filipos como um agradecimento pela ajuda deles, e ele quer, então, compartilhar um pouco mais do evangelho por meio dessa carta. Então, todo o sentido da carta você encontra quando o Fofo leu para nós aqui o capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11, que é aquela grande poesia que Paulo escreve na carta. Ali você encontra o centro. Se a carta aos Filipenses pudesse ser escrita em uma forma de círculo, o centro seria exatamente aquele poema do capítulo 2, sobre o Cristo encarnado. Sobre o Cristo que esvaziou a si mesmo, veio a ser servo, e por esse motivo Deus o elevou à mais alta posição. Mas ele veio ser servo e foi fiel até a morte de cruz, até que Deus o exaltasse então a tudo isso. Todos os outros assuntos da carta, eles estão relacionados a esse centro, que é o quê? O primeiro é a confiança de que a obra que Deus iniciou, ele vai terminar até o dia da volta de Cristo. Então, nós temos que ter fé nisso. Depois, o exemplo de Cristo como alguém que vivia a vida de um cidadão do reino dos céus aqui na terra. Esse era o segundo objetivo. Confiança de que ele vai terminar, mas, ao mesmo tempo, é necessário que nós vivamos aqui um pedacinho do céu. Por isso a igreja, quando se divide, por isso a igreja, quando tem fofoca, por isso que a igreja, quando tem maledicência, por isso que quando falta moralidade para a igreja, é horrível. Por quê? Porque a igreja deveria ser um pedacinho do céu. Mas aí ela não é um pedacinho do céu. Ela mais parece um pedacinho do inferno, às vezes. Então, Paulo pede que o exemplo do cristão seja o exemplo de Cristo. Aquele que era e estava na mais alta posição e desceu até aqui para ser um pedaço do céu na terra. E aí ele vai falar sobre algumas pessoas que são exemplo, como Timóteo, como Epafrodito e como ele mesmo, Paulo. Ele diz, imitem o meu exemplo.
Então, Paulo está dizendo que, além de Cristo, nós precisamos olhar para pessoas que sejam maduras e que tenham uma fé aplicada em Cristo, e esses são os nossos exemplos de vida. Nosso exemplo de vida está naquelas pessoas que imitam Cristo no seu dia a dia, e não em qualquer outra coisa. Depois, Paulo fala, então, que esse desafio de vivermos como um exemplo é agora colocado no capítulo 3, como algo a ser olhado para a nossa vida, onde Paulo fala do passado. Fofo mesmo falou aqui a primeira parte do capítulo 3, né? O que Paulo fez com o seu passado que parecia ser tão glorioso? Como um fariseu que era, como um homem de Deus, que ultrapassava em sabedoria e em conhecimento os amigos judeus que tinham a mesma idade dele, ele disse: considerei tudo aquilo como um esterco. Não achei que aquilo era algo que devia apegar-me. Então, quando nós chegamos a Cristo, o nosso passado agora precisa ser revisto ao molde de Cristo. E aí o presente como? O presente tem que ser uma transformação, na qual nós vamos agora começar a pensar exclusivamente na meta que Deus nos deu, no escopo, no alvo, naquilo que nós temos como objetivo final, que é o que eu falei na semana passada, que o cristão agora, quando está aqui, não olha mais para as coisas daqui, ele olha para as coisas que estão no céu. E é a partir dessa visão que ele vai viver aqui. Por isso que as coisas que acontecem ao nosso redor nos entristecem, nos abalam, sim, mas não tiram de nós a esperança. Porque as coisas ao nosso redor são coisas que estão acontecendo aqui e não estão lá no alvo, para o que no futuro nós alcancemos a glória que nos é proposta. Então, enquanto o passado Cristo vem e renova, transforma, o presente Cristo agora está em um constante trabalho para nos fazer olharmos o alvo, para que no futuro estejamos lá todos nós. Então, esse é o objetivo da carta aos Filipenses, que a partir do modelo de Cristo encarnado, suas vidas sejam transformadas de tal forma para que essa comunidade seja uma colherzinha do céu na terra. Esse é o nosso objetivo. Que nem aquela pessoa que vai na sorveteria, ela não sabe que sorvete é aquele, mas ele parece gostoso, e a mulher diz: quer uma provadinha? E ela pega aquela pazinha e coloca, e você prova, e você diz: gostei. A igreja devia ser essa colheradinha do céu na terra, para que todo mundo que provasse da igreja tivesse um sabor do que será lá no céu. Aí está o porquê, como cristãos, a nossa moralidade, a nossa ética, elas têm que ser irrepreensíveis. Não é porque, é coisa da religião, é uma regra ter ser certinho. Não, não, não. Ser certinho é só a base pela qual nós somos um pedacinho do céu na terra. Qualquer coisa que fizermos diferente disso, estamos perdendo o alvo, estamos perdendo o objetivo e estamos nos gastando com coisas que são terrenas e não coisas que são celestiais. Desculpem. Vamos agora então para o capítulo 4. Como é que Paulo vai continuar então essa parte? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses, tá bom? Então Paulo, ele terminou o capítulo 3 falando de prosseguir para o alvo, e o primeiro versículo do capítulo 4 é uma conexão do capítulo 3. Ele está dizendo aqui, não vou iniciar nada novo, vou apenas continuar aquilo que já iniciei. Que é o quê? Portanto, essa palavra portanto, ela está agora pegando então uma conclusão do que ele falou no capítulo 3. E ele fala então: portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Agora, então, ele vai chegar à conclusão de tudo aquilo que ele começou no capítulo 3, falando da fé em Cristo, prosseguindo para o alvo, e ele vai iniciar agora, então, uma parte, continuando o mesmo assunto, mas uma parte interessante aqui. Ele tem alguns assuntos aqui que a gente olhando, começam a saltar aos nossos olhos. Primeiro, eu gosto do versículo 1, em que Paulo fala que a igreja é a coroa dele. Mas toma cuidado, porque às vezes coroa, nós só temos uma palavra em português que designa coroa, que é aquilo que a gente usa em cima da cabeça quando a gente governa alguma coisa, né? O rei, a rainha. Mas aquela era a tiara, o diadema. Aqui ele usa uma palavra um pouquinho diferente, ele usa uma palavra no original chamada Estefanos. E o que é essa coroa Estefanos? Essa coroa Estefanos, ela era usada na Grécia Antiga e em Roma por duas ocasiões. A primeira delas é aquela coroa de louros que a pessoa ganha quando ganhava a prova. Essa era o Estefanos. E logo anteriormente, vocês lembram, domingo passado eu falei, ele falou do atleta prosseguindo para o alvo. Qual é o objetivo do atleta? O Estefanos, a coroa. Mas havia um outro uso muito interessante dessas coroas de louro, que quando um anfitrião tinha um convidado especial para um banquete, esse convidado, quando chegava, o anfitrião dava para ele um Estefanos, para todo mundo saber que aquele era o homem ou a mulher que seria honrado naquela noite. E aquela pessoa, então, era o centro das atenções. E se você parar para pensar aqui, Paulo, além de falar da vida do atleta, o que ele termina no capítulo 3, dizendo que a nossa cidadania está no céu, e é lá que ele esperava estar. Mas se você lembrar o que é o estar no céu, no sentido bíblico, é participar de um grande banquete junto com Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que a única glória que ele poderia levar para o céu, Estefanos, era as pessoas a quem ele havia evangelizado e falado de Cristo. Então, ele pensa que, talvez nessa ilustração aqui, ou ele é o atleta vitorioso que terminou bem a sua carreira e recebeu de Deus a sua coroa, ou no dia do grande banquete que estaremos todos participando, Deus vai chamar Paulo dizendo: Paulo, eu quero te agraciar com esse Estefanos aqui por todo o trabalho e empenho que tu teve em terra para comigo. E aí nós lembramos que os anciãos, os apóstolos, lá no Apocalipse, entregarão suas coroas aos pés do Cordeiro. Então Paulo já tinha talvez essa ideia de que a igreja seria a única glória que ele teria diante de Deus. Não seria o quanto ele saberia da Bíblia, e ele sabia a Bíblia de cor. Não seria todas as cicatrizes que ele carregou por amar a Cristo. Não seria o fato dele ser um grande estudioso ou um sábio teólogo, mas seria as pessoas para quem ele falou de Cristo. Então, Paulo fala que eles são a sua coroa, e ele dá para eles agora uma dica. Então, permaneçam assim, firmes no Senhor. Permaneçam nele. Qual que é o problema aqui? Por que Paulo tem que dar essa dica para eles? Porque eles estão diante de vários perigos do mundo em que estavam vivendo. Esse período aqui, ele é o auge, ele é o ápice, e daqui a pouquinho, mais 50 ou 60 anos, o Império Romano vai começar a despencar. O Império Romano começa a despencar e a gente pensa assim, foi porque foi vencido por outros exércitos? Não. É incrível, se você estudar a história do Império Romano, você vai descobrir que uma das maiores causas pela qual o Império Romano ruiu foi pela fome. Vai dizer, O Império Romano, lembra que a política romana era pão e circo.
dá pão para o povo e circo, o povo está feliz, né? Dá uma comidinha aí, toca uma Copa do Mundo todo ano, ninguém vai reclamar de nada, né? Mas o que aconteceu com o Império Romano? Ele começou a expandir de tal forma que os próximos Césares, que começa com Nero aqui, começam a dizer, gente, a gente tem que parar a expansão, porque a expansão está fazendo a gente ficar muito grande. Então vamos dar uma seguradinha, vamos dar uma organizada nas fronteiras, e aí depois a gente começa a crescer de novo. Só que o César esqueceu que a sobrevivência de Roma estava justamente em expandir seu território, pegar escravos, fazer esses escravos trabalharem nas suas plantações para fornecer comida para a metrópole. E agora, esses escravos aqui, eles se tornam cidadãos, porque Roma, quando ele conquista um lugar e estabelece a sua conquista, com o passar do tempo, ela fornece status de cidadão àquele povo. E aí o cidadão não quer mais trabalhar como escravo, produzindo comida. O cidadão quer a arte romana, quer o direito romano, quer as regalias dos banhos romanos, quer ser da alta classe. E aí isso fez com que Roma não tivesse mais comida, e foi pela falta de comida que as fronteiras romanas agora passaram a ser menos guardadas, porque não tinha mais tanta comida, não tinha mais como subsistir o exército, e até que os bárbaros começam a tomar, e Roma vai cair. E se você lembrar aqui, nós estamos aqui no 1º século, Roma tem mais 300 anos de vida. Por isso que é bobagem a gente ficar lutando por países e impérios continuarem existindo, porque daqui a pouco nós não teremos mais esses países existindo. Nós somos exemplo disso. Quem aqui lembra da União Soviética forte? Não existe mais. Quem é que lembra da Iugoslávia? Nos eliminou da Copa agora, porque ela virou a Croácia, ela virou a Sérvia, ela virou a Bósnia, e agora Montenegro. Nos eliminaram da Copa, a velha Iugoslávia, mas não existe mais. Então nós temos que estar acostumados a países que surgem e daqui a pouco, né, não existem mais. E Paulo então vai dizer que agora eles devem continuar firmes, porque o único reino que vale a pena você lutar é o reino dos céus. Esse permanece para sempre. E aí então ele está falando para eles tomarem cuidado e permanecerem firmes por tudo aquilo que ele já falou. Primeiro, sobre a perseguição que eles estão passando. Eles estão sendo perseguidos por serem cristãos, eles não cometeram nenhum crime além de serem cristãos, mas o Império Romano vai começar a perseguição a partir de agora. Segunda coisa, eles têm que tomar cuidado com os falsos mestres. Nós vimos no capítulo 3 ali os cães, no final do capítulo 3 também, aqueles que só pensam em si mesmos, e eles devem cuidar dessas pessoas e dizer, não ouçam essas pessoas, elas vão levar vocês para um caminho diferente, não o caminho do reino dos céus eterno. Aí eles falam, muito cuidado com aqueles que minam o evangelho, aqueles que tornam o evangelho diluído de tal forma que seja fácil de tomar, porque o evangelho ele é difícil, ele é complicado, porque Paulo mesmo falou aqui, ele requer o desempenho de um atleta profissional. Já parou para pensar como é que é a vida de um atleta profissional? Ela é toda vivida, empenhada para esse objetivo. E Paulo diz que tem que ser assim o evangelho. Por isso Deus fala que não dá para agradar a Deus e o mundo, porque não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou se serve ao dinheiro. Aí nós vamos entendendo que o evangelho é forte e não dá para diluí-lo, porque diluir o evangelho é não tomar o evangelho. O seu Clóvis aqui, se você oferecesse para ele um vinho diluído em água, ele ia dizer, não é vinho, mas também não é água. É alguma coisa estranha que fica entre os dois, é uma sangria, alguma coisa assim, mas não é vinho. Não dá para diluir o reino de Deus, porque não passa mais por reino de Deus. Passa por uma coisa diluída, que até tem algum saborzinho de reino de Deus, mas não é. Então Paulo está dizendo que é assim que nós temos que andar. Então cuidado com os falsos mestres, vocês serão perseguidos. E outra coisa, cuidado com a desunião e as contendas internas. Por isso que o versículo 2 tem uma chamada, um puxão de orelha a duas mulheres, uma chamada Evódia e a outra Sintique, que viviam na igreja e por algum motivo que nós não sabemos aqui, estavam em uma intriga. Elas estavam vivendo em desarmonia. E Paulo diz, isso não pode acontecer. Porque tudo isso faz parte dos ataques do inimigo e a igreja precisa se manter firme,
tanto interna quanto externamente. É fácil a gente olhar para fora e dizer, não, estamos isolados do mundo, não temos os valores do mundo, não falamos as coisas do mundo, mas aí a dona Tânia sai, eu chamo a Lilian e digo, mas dona Tânia é complicada, né? Não, a Lilian não, vou chamar o Lucas, que como sogra, aí ganhei o coração, eu digo, tua sogra é complicada, né? Não, difícil, complicada, aquela mulher é assim, não sei o quê. Aí dali a pouco eu saio, vou lá no fofo e digo, cara, tu não sabe o que o Lucas está falando da sogra dele. Homenzinho complicado. E nós vamos fazendo isso, nós vamos causando intrigas e divisões, como essas duas aqui estavam acontecendo. E Paulo fala que a igreja ela tem que ser firme, interna e externamente. É inadmissível o que Evode e Sintique estavam fazendo aqui. E aí o que Paulo diz? Açoite elas? O que Paulo diz? Mande elas embora? O que Paulo diz? Paulo pede, e a gente não sabe aqui se ele está pedindo para alguém da igreja, mas também em alguns manuscritos ele fala sobre um nome chamado Císigo, que poderia ser um amigo de jugo dele, que está omitido aqui na NVI, mas se você olhar vai ter uma nota de rodapé, o leal Císigo, ou leal companheiro de jugo, dizendo assim, apele a essas duas para que elas vivam em harmonia no Senhor. Isso não quer dizer que nós cristãos somos obrigados a gostar de todo mundo. Vai ter opiniões diferentes, vai haver coisas que são discrepantes, mas é inadmissível o cristão falar mal de outro. Por quê? Porque alguns motivos nos lembram que nós precisamos resolver as nossas intrigas internas, e quais são deles? Nós somos cidadãos do reino, e se você não consegue passar algum tempo com essa pessoa aqui na terra, dentro da igreja, o que te faz achar que vai conseguir passar com ela lá no céu? Vai ter que ver ela todo dia, vai ter que estar em comunhão com ela todo o tempo. Por quê? Porque o nome delas está escrito no livro da vida. Então, por esse motivo, vocês precisam resolver suas contendas. Uma igreja boa não é aquela onde não existe contenda, mas é aquela onde as contendas são resolvidas de forma cristã e adequada. É assim que devem viver os cristãos. Intrigas internas precisam ser resolvidas. E olha que legal aqui, mas não pode falar. O nome tem que ficar em secreto. Ele manda uma carta dizendo, fala com as duas aí, e toda a igreja estava escutando essa carta. Fala para as duas aí e vive em harmonia. Entendeu, Olir e Gava? Vocês têm que se acertar, hein? Ainda mais agora que o Gava está com o olho aberto. Te cuida, Olir, que ele te passa para trás. O Gava abriu o olho. Nós precisamos aprender a resolver essas coisas e saber que faz parte. É aquele marido e esposa que quer esconder que tem discussões em casa. Gente, não tem casamento que não tenha discussão. A grande pergunta é, vocês têm resolvido de forma adequada as confusões de vocês? De forma cristã? Vocês têm chegado a uma harmonia? Vocês têm se perdoado mutuamente? Então segue o baile. É assim que tem que ser. Então, intrigas internas precisam ser resolvidas com a ajuda da igreja, se necessário, e a base de tudo é o quê? Somos cidadãos do mesmo reino. Temos que resolver essas questões entre nós de forma adequada e santa. Por quê? Porque somos a igreja. E se eu não consigo me dar com o meu vizinho, o meu amigo, a pessoa da minha igreja, o meu irmão em Cristo, como é que eu vou continuar o evangelho se eu paro na primeira parte? Se eu não estou amando o irmão, que é, como Jesus resumiu a lei, 50% do que eu deveria fazer. E mais do que isso, porque eu acho que não amando o irmão, eu estou amando Deus. E aí a Bíblia diz, é impossível você dizer que ama o irmão e estar intrigado com alguém. Então, na verdade, se você não ama o teu irmão do teu lado, você não cumpre nada do evangelho. Você não pode nem se orgulhar e dizer, não, mas 50% eu estou cumprindo. Não, você não está cumprindo nada, porque a Bíblia diz que quem não ama o irmão a quem vê, não consegue amar a Deus a quem não vê. Então, nós precisamos acertar essas intrigas e essas diferenças. Por quê?
porque somos esses cidadãos do mesmo reino. É impossível estar em harmonia com Cristo e desunido dos irmãos da igreja. Não tem como. E não sou eu que digo isso, é só você ler a Bíblia. Então, a esperança que nós temos é a mesma. Então, os nomes estão escritos no livro da Bíblia, então nós precisamos nos acertar. Como é que o mundo lá fora vai olhar para nós se a gente não consegue se acertar entre nós? Então é complexo isso. No céu não há divisão, no céu não há contenda, no céu não há desarmonia. Se nós somos uma embaixada do céu, então a gente não pode permitir isso aí aqui dentro. Se nós queremos ser uma embaixada do céu, como queremos dizer, então é complicado. O pessoal às vezes fala, a gente podia botar uma placa ali na frente, né? Eu não tenho nada contra uma placa dizendo Aliança Bíblica de Caxias do Sul, mas no momento que nós botarmos a placa ali, nós estamos assumindo, dizendo assim, nós somos uma embaixada do céu aqui na terra. Entra aqui, nos experimente, e você vai ver que nós somos um pedacinho do céu na terra. Quer botar uma plaquinha? É que nem aquele crente que adora botar adesivo. Cara, se tem uma classe que gosta de adesivo, é dono de carro velho e crente. Se você é crente, dono de carro velho, meu Deus do céu, teu carro é virado de adesivo, né? Não, o Charles não. Qual dos dois? Crente ou não gosta de adesivo? Não gosta de adesivo, tá. Crente ele é, tá bom. O que às vezes o pessoal faz? Não, presente de Deus. Ótimo, que legal, não tem problema com isso. Desde que o cara que cortou a tua frente não tenha que ver o teu dedo mediano sendo colocado para fora da janela quando ele te cortou. Porque tu está te identificando como um cristão. Não, eu estou botando lá o peixinho. Ok, não tem problema, bota o peixinho. Mas saiba que quando você bater, não fuja. Fica paradinho ali, esperando tudo que vai acontecer, mesmo que você seja o culpado. Porque isso é ser cristão. Botar adesivo em carro é fácil. Agora, agir como um cristão no trânsito, é isso que eu quero ver. Rota do Sol, estou indo para a praia, meu carrão com motor super potente aqui, vou podar 5, 6, 7, 8 que estão lesmas aqui na estrada, e aí eu dou aquela podada, e daí está vindo outro carro lá, e eu pego e jogo o irmãozinho do lado aqui, porque eu tenho meu carro, meu carrão, né? Não bota adesivo então, se é para deixar assim, deixa a pessoa na dúvida. Porque se eles souberem que você é cristão, é complicado, né? E eu vou te dizer, eu ando de bicicleta nas ruas de Caxias do Sul. Dono de carrão é o cara mais educado que você vai encontrar pela cidade por aí. Quase te atropela quando você está no corredor do ônibus, não dá seta, vira e está nem aí para você, vê você no espelho, faz de conta que não vê e dá aquela fechadinha. Bem complexo. Eu até fico olhando, será que é cristão, será que não é? Ainda bem que até agora todos os que eu encontrei não tinham adesivo. No céu não há esse tipo de coisa. Nós temos que resolver as nossas contendas porque somos um pedacinho do céu da terra. Do céu na terra. Fofoca, calúnia, competição, falta de humildade, falta de disposição para com o outro, falta de deixar-se pastorear pela igreja, porque aqui ele está dizendo, vão até a igreja e se submetam ao que a igreja deixar, Evode e Sinti, que eles vão ajudar vocês e vocês vão baixar a cabeça. Falta de se deixar pastorear pela igreja não tem lugar dentro de uma igreja. Não tem como nós mantermos uma atitude assim e sermos parte de uma igreja. Não tem como eu confessar a unidade no céu se eu pratico desunião aqui na terra. Não tem como. Não tem como. Então, Paulo está pedindo para que essas duas figuras possam, pelo motivo de terem seus nomes escritos no livro da vida, acertar suas diferenças em Cristo e começarem ou voltarem a cooperar uma com a outra. A partir do versículo 4, Paulo agora vai montar uma outra ideia ali. E ele fala assim, alegrem-se sempre no Senhor, e ele ainda é enfático, novamente direi, alegrem-se. E eu acho tão divertido isso aqui, porque se tivesse sido escrito por um teólogo sentado em uma cadeira confortável, em um escritório cheio de livro de teologia, com um ar-condicionado ligado numa temperatura ideal,
e na qual ele estava agora ali pensando, e ele diz assim, nossa, já sei, nós temos que viver com alegria. Se fosse assim, seria uma das coisas mais hipócritas que você leria. Mas como está sendo escrito por um cara que está preso, esperando o julgamento, dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, e vou dizer novamente, alegrem-se, isso passa a ser algo extremamente honesto. Paulo não estava numa boa condição quando escreveu isso, mas ainda assim diz que a alegria é o tom da vida do cristão. E o mais legal é que se você olhar aqui, quando ele fala, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, e você for fazer algum dia uma matéria chamada Método de Interpretação Bíblica, você vai descobrir que isso aqui é uma ordem, não é uma opção. Ele está dizendo, alegrem-se sempre, e ele repete, mais uma vez digo, alegrem-se. Então, a alegria é o tom da vida do cristão, e é por isso que Paulo dá essa ordem. A alegria, ela não depende de circunstância. Cristão que é alegre quando a coisa está boa e é triste quando a coisa não está exercendo esse mandamento paulino. Como eu tenho visto aí muita gente descontente com o resultado das eleições, e você vai falar com a pessoa, ela está num luto, parece que morreu alguém. E aí quando você diz, cara, só um minuto, vamos olhar para o Evangelho, alegria. Ai, como é que tu pode pensar em alegria com toda essa situação? Porque eu sou cristão, porque eu leio a Bíblia, porque eu tenho a Bíblia como meu guia de regra e prática, e ela diz que não importa o que está acontecendo ao redor, eu preciso manifestar e continuar constantemente manifestando alegria. Eu tenho que manifestar essa alegria. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que estar alegre é diferente de ser alegre. Estar alegre depende das circunstâncias. O Brasil perdeu, fiquei triste. Puxa, não estou alegre hoje. Ou ganhou o candidato na eleição que eu não queria, estou triste por isso. Ok, ótimo. Estou. É diferente de ser. Não é uma condição, é um estado temporal. Eu estou triste. Morreu alguém da minha família, estou triste. Recebi o diagnóstico de uma doença ruim, estou triste. É um momento, um tempo, estou, mas não sou. Então você pode estar triste, sim. A gente não é uns bobos alegres que as coisas acontecem e nós estamos dando risada. Mas nós somos alegres. Por quê? Porque a nossa alegria não vai depender da circunstância. Então você pode passar uma noite chorando, você pode estar em um momento de desconforto pessoal, de desânimo espiritual, pode, tudo isso, de uma depressão, pode. Mas não esqueça que Paulo fala que o cristão precisa ser alegre, mesmo que ele esteja triste em alguns momentos. O tom é a alegria. E depois ele vai falar sobre moderação. Ele diz, sejam alegres. Mais uma vez digo, sejam alegres e a amabilidade seja conhecida por todos. Então ele fala sobre ser moderado. E o que significa ser moderado? O que é um cristão ser moderado? É um cristão que exerce misericórdia. É uma pessoa que está pronta para exercer misericórdia com as pessoas ao seu redor, mesmo que talvez elas não mereçam. Eu posso exercer misericórdia com alguém, mesmo que talvez ela não mereça naquele momento. Mas a nossa moderação, a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos. Lembro de uma vez que bateram no meu carro, coitado daquele carro, bateram 3 vezes na traseira dele em 6 meses. Já estava botando só espuma atrás, nem arrumava mais, né, só para receber o dano. E eu lembro que uma vez, cheguei em casa com a traseira batida, tinha passado no seguro, daí diz a Simone, tá, e aí o cara vai pagar, né? Aí eu lembro que eu sorri para ela, eu disse, não, calma, senta aí que eu vou te explicar. O cara não vai pagar. Calma, senta, deixa eu te explicar. O cara que me bateu atrás era um monzinha velho, uma cadeirinha de criança atrás. Dava para ver que o cara não conseguia nem cuidar do carro, graças a Deus não tinha nem a criança ali atrás. Nós temos o seguro, vamos pagar a franquia porque nós podemos. E ela entendeu.
Depois, com o tempo, ela entendeu. Que é um exercício de misericórdia que às vezes a gente tem que fazer. Às vezes nós temos que receber o dano. Às vezes nós temos que fazer isso para mostrar que a mesma misericórdia que nos alcançou é capaz de ser exercida por nós para outras pessoas. Nós não temos que ganhar sempre. Nós podemos exercer misericórdia. Nós podemos, às vezes, assumir o dano. E isso significa ser moderado, aqui no caso, amável, conhecido por todos. A amabilidade do cristão precisa ser conhecida por todos. E o que é a amabilidade, senão o exercício da misericórdia para com aqueles que estão ao meu redor? Eu não posso ser um juiz, julgador sempre, que está sempre dando sentenças e achando que todo mundo sempre está me devendo alguma coisa. Porque eu posso ser misericordioso e amável com todos. Depois ele vai pegar mais pesado ainda. Ele fala, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos, e a regra é a mesma, é uma ordem. Olhar ali não dá margem para interpretação. Não anda ansioso. Por quê, Paulo? Por coisa alguma. Não tem. Sabe o que significa coisa alguma no original aqui? Coisa alguma. Não dá para andar ansioso por nada. Ele fala assim, ao contrário, antes de tudo, que a oração e a súplica sejam colocadas diante de Deus. Apresentem a Ele seus pedidos. E no tempo dele, Ele vai responder com a resposta dele. E eu fiquei pensando, por que será que Paulo fala isso? Por que não andar ansioso? E eu fiquei debatendo essa semana, o que significa não andar ansioso? Sabe por quê? Porque andar ansioso é pensar de forma equivocada as circunstâncias ao meu redor, as pessoas ao meu redor e as coisas ao meu redor. Quando eu ando ansioso, eu torno equivocado isso, sabe por quê? Porque ele fala que eu não estou confiando que Deus será suficiente para dar uma resposta boa para aquilo. Eu tenho que garantir a resposta de Deus. Não, quem cuida do meu futuro sou eu. Se dá alguma coisa nesse Brasil, se a economia começa a desandar, se eu começo a perder os meus bens ativos, se começa a desvalorizar meu carro, minha casa e o que eu tenho, eu vou dar o meu jeito aí. E o meu jeito pode ser, vou adquirir mais coisas, vou investir em outras coisas, vou mudar de país onde minha poupança vai ser melhor, ou vou comprar dólares, porque o dólar está aumentando, mas daí se baixa o dólar eu volto a ficar ansioso, porque no fundo, eu não confio que Deus vai dar a resposta certa. E aí eu começo a perder o sono. E aí eu começo a ficar irritado. Aí as pessoas que estão ao meu redor começam a levar alfinetada, facada e um monte de coisa. Por quê? Porque eu estou ansioso, eu estou preocupado, meu cabelo começa a cair, minha pele começa a envelhecer, minha capacidade de concentração começa a se tornar limitada, o meu investimento em outras vidas para edificação começa a ficar difícil, porque eu estou ansioso. E Paulo fala, quando estiver ansioso, o que você faz? Ora. Ora. Mas a gente gasta horas pensando, horas com H nesse caso, horas pensando em como resolver os problemas, e diz assim, eu estou tão atucanado que nem orar eu consigo, porque eu tenho que resolver esse meu problema aqui, tem que dar um jeito nisso que está acontecendo aqui. E Paulo fala que a maior arma contra a ansiedade é a oração. Por quê? Porque nos revela quem Deus é, nos revela o plano que Deus tem para nós, e nos permite até mesmo descansar. Ansiedade é nada mais que a prova de que eu não creio que Deus está cuidando de mim. Eu tenho que dar o meu jeito. Deus não está cuidando. Deus não é bom o suficiente. Deus não está fazendo o que Ele deveria. Deus não está olhando para nós. Deus está cochilando. Deus está esquecendo da gente. Hoje mesmo nós estávamos conversando com uma pessoa sentada lá na nossa área. Peguei um livro de manhã para ler. Simone estava pintando uma mesa que nós catamos no lixo. Não, eu catei no lixo. A Simone, ela observa as coisas. Olha aquela mesa que bonita, vai lá pegar. Sai eu de manhã bem cedo,
pega a mesa como se estivesse roubando e leva para dentro de casa. Aí tá, lixamos a mesa e tal, e aí eu já estava pintando, ela fica lá embaixo comigo. Eu disse, tá bom, beleza, vou ficar lá embaixo. Desci e aí comecei a ler meu livro, li umas 4 páginas, chegou a vizinha. E aí começando a conversar, e eu queria ler o livro. E Deus dizia, mas as pessoas são importantes. Eu disse, pois é, mas e o livro, Jesus? O que eu faço com o livro? Trouxe para ler, escuta o que ela tem a dizer. E ela estava contando algumas histórias de família e tudo mais ali, e uma hora ela disse, padre, acontece tanta coisa com a minha irmã, e a minha irmã disse, eu não sei o que eu, como é que é? Eu não sei o que eu fiz, ela perguntou, né? Dizendo assim, como se ela estivesse sendo castigada por todos os problemas que ela está passando. Isso é uma forma de ver Deus de forma errada. Isso é a típica frase de alguém que não conhece o Deus de amor, graça e misericórdia. Aquele que, para tirar o castigo, mandou seu filho para morrer na cruz, justamente para nos livrar desse peso. Ela acha que Deus está lá no céu, com um tipo de ábaco, botando para cá as continhas, ou para lá as continhas, dependendo do que ela faz e ela não faz, e se ela não fez tudo certinho, Deus manda uns raios de vez em quando na tua cabeça para você aprender. Deus é suficiente para nos dar tudo o que Ele prometeu, e nós temos essa garantia. O que nós temos que tomar cuidado é de não confundir o reino de Deus com o reino da terra, porque às vezes o reino da terra não vai nos dar o que queremos, e Deus vai permitir que assim seja, mas Ele garante que a nossa vida no reino dos céus está lá. Então Ele diz, não andem ansiosos. Outra coisa que Paulo fala é que para resolver a ansiedade, o melhor é a oração. Vá lá sentar com o teu Deus, ouvir o teu Deus, leia a Bíblia, esteja em um momento muito especial com Ele, conheça-o cada vez mais, porque ele fala que a solução não está na autoajuda. Hoje vivemos em uma sociedade que a autoajuda é uma coisa boa. A cura está dentro de você. Só precisamos tirar. E você, se você vir aqui, você vai ter uma palestra muito legal, e nessa palestra virá à tona tudo aquilo que você precisa. E a autoajuda, ela não é bem por aí, tá? Porque Paulo acabou de dizer que nós não temos nada em nós mesmos, o passado ele considerou como esterco, e tudo que ele procura é aquele Cristo que esvaziou a si mesmo e veio encarnado. A cura não está dentro de mim. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento que às vezes nos arrebata em um momento de dificuldade, em um momento titubeante, ele nos arrebata e nos dá uma falsa ideia de que as coisas vão ficar bem. Outra coisa que ele fala é dizendo assim, não basta pensamento positivo. Aquele negócio de, não, lança para o universo te devolve. O universo nada mais é que uma constante de espaço, matéria em expansão, tá? Elementos como carbono, como ferro, como zinco, como hélio, não é nada mais do que isso. Coordenado por um Deus que está no controle de todas as coisas, tá? Não dá para lançar no universo, o universo não vai, porque o universo não consegue concatenar com você esse tipo de coisa. Não dá, não fecha. Ele não tem neurônios pensantes para dizer, sim, mandaste para o universo tal causa agora, eu, o universo, te responderei. Não é por aí. Então também não é pensamento positivo, não é jogar para o universo, aquele livro lá, que o pessoal leu aí um tempos atrás, eu comecei a ler, não consegui terminar, porque eu disse, não dá, acho que é o segredo, isso é o segredo. Eu não terminei de ler, eu disse, não dá. Não basta pensamento positivo, não é autoajuda. O princípio é uma oração, e uma oração genuína que gera comunhão com Deus. Nós temos que cuidar porque, às vezes, o excesso de ansiedade é até ingratidão com aquilo que Deus fez. Não, eu preciso trocar o meu carro, preciso comprar um carro novo. Até preciso. Meu Joaninha ali está aguentando firme. Mas eu agradeço a Deus pelo Joaninha. Está ali meu carrinho vermelho, coisa mais legal, até ultimamente estava precisando transportar bicicleta, ficava reclamando, pois não é que eu consegui ganhar um Transbike, que está lá em cima do Joaninha, agora vou e volto aonde precisa, com bike em cima, faceiro, está ótimo, Joaninha. Para quem não sabe, Joaninha é o meu carro, o nome do meu carro. Tá?
Tem que dar nome, né? Não posso chamar só de C3. Todo mundo chama que tem C3, chama de C3. O meu é o Joaninha. Né? E está ótimo. E às vezes, quando eu penso, eu digo, Deus, não está me dando um carro novo? Ele diz, claro que não, mas já te dei aquele ali, o que está faltando nele? Tá bom. Para mim está ótimo, deixa assim, está bem legal. Ansiedade é até ingratidão com aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já te deu. A paz produzida por Deus, ela procede de um saber que Deus está no controle. Por isso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração de vocês. E a mente de vocês em Cristo Jesus. É ali que está guardada a nossa mente. É ali que está tudo que nós precisamos. Então, a paz, ela é produzida não porque tudo está bem, mas porque eu digo, tá bom, Deus, não está acontecendo como eu achei que deveria acontecer. Mas tu está no controle, né? E eu estou tranquilo por tu estar no controle. Então, não há como essa paz, ela ser compreendida pela razão. Por isso, é a paz que excede o entendimento. Então, às vezes o pessoal diz, mas não, eu tenho que entender a paz de Deus, eu tenho que colocar na minha mente, eu tenho que saber. E aí, primeira coisa é você é um ser finito, morando em uma bolinha, esquentada por um sol que é uma estrela super pequena, criada por um Deus infinito, com uma mente desse tamanho assim, por mais que talvez você tenha um QI, talvez de 3 dígitos, né? Tu nunca vai entender Deus na sua plenitude. Jamais. Porque Ele é muito maior que teu entendimento. E com isso eu não estou dizendo que você é burro, eu só estou dizendo que é impossível. É impossível, como uma formiga não consegue me compreender, também você nunca vai compreender Deus em todos os seus detalhes. Por isso que até mesmo a paz que Ele nos dá excede o entendimento, ela está acima do entendimento, ela extrapola meu entendimento. Não há como ser entendida pela razão, mas é um gozo de alma. Aí nós ficamos em paz. Mesmo sem entender. Mas lá fora a coisa está feia, mas eu estou em paz. Que interessante. Por fim, agora, no versículos 8 e 9, Paulo vai falar, e aí no versículo 8 ele vai encerrar a carta aqui, depois ele vai continuar os agradecimentos, em um outro momento nós vamos terminar a carta, mas a parte que ele vai colocar aqui, olha como ele começa, finalmente, ou seja, depois de tudo que eu falei, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é aí que vocês colocam o pensamento de vocês. Então, o nosso pensamento precisa ser guardado. Como o nosso pensamento precisa ser guardado? Os arquivos com os quais eu agora encho minha mente precisam ser selecionados e precisam ser verdadeiros, nobres, corretos, puros, amáveis, de boa fama, excelente, digno de louvor. É com isso que eu vou encher a minha mente. Comecei semana passada dizendo cuidado com o mundo, porque o mundo está colocando um monte de alvo falso para ti. E está fazendo a tua atenção competir com o reino de Deus, com um monte de coisas que o mundo pode te dar. E aí a gente começa a pensar nas coisas terrenas. E aí agora Paulo fala qual é o problema então, como é que a gente escapa dessa ansiedade e tudo mais? Colocando em nosso arquivo tudo que é celestial. Não tem um versículo que fala que a boca fala o que está cheio o coração? Pois é. Só que para minha tristeza, a maior parte das conversas que eu tenho tido com os cristãos, a boca deles não fala sobre Deus, sobre quanto ele tem se aprofundado com Deus, sobre como tem sido bom o devocional que ele tem feito, mas é um monte de coisa. É futebol, é a falta de dinheiro, é a crise política, é o não sei o quê, é não sei o quê. E quando a pessoa vem me falando isso, eu já digo, já sei, ela está enchendo a cabeça dela com um monte de coisa que não é Cristo. Que triste. Que triste, está escrava de um monte de informação, está enchendo os seus arquivos a ponto de estar botando para fora o que não é divino.
tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós assistimos, é disso que a nossa mente vai se alimentar. E aí, se meu tempo gasto no trabalho com um monte de preocupação é desse tamanho, se o meu tempo assistindo Netflix é desse tamanho, se o meu tempo usando rede social é desse tamanho, mas meu tempo em oração é assim, eu já sei o que você vai me falar. E vou dizer que não vai ser divino. Por quê? Porque você não está alimentando o teu coração da forma correta. Mas nós nos preocupamos com o que entra na nossa barriga. Não, eu não como açúcar. Açúcar faz mal, meu corpo tem que estar saudável, tem que estar bom, que bom. Não, mas eu não como gordura, porque gordura é complicado, ela vai se transformar em gordura no meu corpo, eu acho que não vai ficar legal. Mas eu não como assim pão branco, sabe, porque o açúcar também, ele acaba virando alguns pontos adiposos aqui, eu tenho minhas cartucheiras aqui, com muito orgulho. Não, isso é perigoso, então a gente tem uma alimentação hoje que é toda controlada. Ela tem uma quantidade X de fibra, ela tem uma quantidade X de folhas, ela tem uma quantidade boa de uma proteína magra, ela tem o que nós bebemos, não pode ser mate, porque daí é diurético, daí não vai fazer a hidratação correta, então eu tomo coisas que hidratam. Aí, nossa alimentação é toda equilibrada, nosso corpo está bem, mas nossa mente está lelé, está doida, está complicada. Por quê? Porque alimentamos a mente de tudo que é porcaria por aí. Quisera eu que nós tivéssemos o mesmo cuidado de nos alimentar espiritualmente como temos para nos alimentarmos pessoalmente. E eu não estou dizendo que a partir de amanhã é para começar a comer só torresmo e tudo mais. Mas se fizer, me chama, tá? Um torresminho com sal em cima, nossa, tá tranquilo porque eu tomo remédio para hipertensão, então eu posso comer sal, tá tranquilo. Mas a gente tem que cuidar. Só que aí a gente absorve de tudo, de tudo. Todos os programas, Simone e eu, a gente assiste, a maior parte da televisão que a gente assiste junto. A gente gosta de ter um tempo, nós, e a gente discute sobre o que está acontecendo ali e tal. Nossa, a quantidade de porcaria no meio das coisas que a gente assiste é enorme. Só que aí a gente escuta nossos jovens, nossas crianças, falando abertamente dessas coisas que você diz assim, mas eles nem podiam estar vendo isso. E assistem sem qualquer filtro. Isso que é o mais triste. Então, minha pergunta para você agora, ouvindo tudo isso que Paulo falou, é do que você tem alimentado a tua mente? O que você tem posto para dentro da tua mente? Porque é isso que vai sair, tá? É isso que vai vir para fora. Não tem outra possibilidade. Daquilo que nós alimentamos nossa mente, é isso que nós reproduzimos. E se não estamos alimentando nossa mente com, de novo, o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente e digno de louvor, não tem como nossa mente entregar isso depois. Não tem jeito. Porque é impossível. A prática do evangelho proposto por Paulo é que nós temos que ser a marca do reino dos céus na terra. E é isso que nós vamos fazer então. Se nós somos um pedacinho do reino dos céus na terra, nós vamos praticar sermos um pedacinho do reino dos céus na terra. Essa é a única proposta e não tem outra forma de nós vermos o evangelho. Não, mas eu gosto de saber da Bíblia e sentar e ficar meditando sobre o que a Bíblia falou se você não partilha, se você não fala, se você não compartilha, não tem como. Por quê? Porque Deus estará conosco. Ele fala, olha o versículo 9 agora. Ponham em prática tudo que aprenderam, tudo que receberam, tudo que ouviram e tudo o que viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Por que esse Deus da paz? Porque para corações que estão ansiosos, corações que estão intrigados com pessoas dentro da igreja, corações que estão pensando na perseguição que o mundo está fazendo, corações que estão passando por algum tipo de liderança espiritual abusiva de falso mestre, tudo o que precisa é encontrar paz. E aí Paulo fala, pratiquem essas coisas. Quando vocês
alimentam a mente de vocês com o que é certo, colocam em prática o que vocês aprenderam, o Deus da paz está com vocês. Eu sei que a gente está no final do ano, eu sei que tem muita gente com um monte de coisa, está atucanado, tem compromissos, extrapolando sobre compromisso, com não sei o que, alguém sempre coloca uma demanda a mais, e você diz assim, o que eu vou fazer agora? O Deus da paz está sempre com você. Fica tranquilo, saiba dizer não, saiba pegar o que importa, saiba deixar de lado aquilo que não importa, mesmo que talvez seja urgente, mas se não importa, não importa. Porque nós temos que praticar o cristianismo que foi proposto para nós. Essa é a forma pela qual Paulo, então, encerra todas as dicas que ele deu para a igreja, e por último ele vai terminar o livro, então, agora, em uma saudação e agradecimentos, que nós veremos em algum outro momento mais oportuno. Mas hoje o que a palavra de Deus tem para nos dizer é isso. Nós precisamos prosseguir para o alvo, sendo um pedacinho do céu na terra. Vamos orar? Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tua palavra é eficaz, ela é viva, clara, e nos dá pleno conhecimento de tudo aquilo que nós precisamos colocar em nossa mente, para não andarmos ansiosos, para não andarmos intrigados, para não andarmos olhando para as circunstâncias que nos cercam, mas pelo contrário, olharmos para Ti, única e exclusivamente, o autor e consumador da nossa fé, o escopo da nossa vida, o alvo de tudo aquilo que temos vivido. Que Tu estejas guardando o nosso coração na medida que Te conhecemos, na medida que Te experimentamos, na medida que tomamos de Ti a paz que excede todo o entendimento e possamos desfrutar disso. Evita que o nosso coração fique olhando circunstâncias e coisas que não são celestiais, para nos dedicarmos única e exclusivamente a Ti. É isso, Senhor, que entregamos em Tuas mãos e pedimos que Tu estejas conduzindo o nosso coração, que é fraco e vacilante, e volta e meia está ansioso e se volta a essas práticas terrenas. Mas que Tu nos cuide e nos guarde, em todos os momentos, possamos nos entregar nas Tuas mãos. É isso que pedimos para essa comunidade, nos dá agora uma boa semana e um bom tempo juntos de comunhão ainda aqui. É isso que colocamos em Tuas mãos. Amém.